2. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui na Casa da Cultura. Né? O Governo Municipal, através da Secretaria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, dá prosseguimento à noite de hoje à série de eventos que celebram o centenário da Semana de 1922. A Casa da Cultura recebe a docente da Universidade Federal de Lavras, Dalva Lobo, que fará a palestra Semana de Arte Moderna e o Efeito Borboleta do Vernissage à Antropofagia. Doutor em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-doutorado em Literatura Brasileira pela Universidade Federal de Santa Catarina, Dalva leciona nos cursos de graduação em Pedagogia e pós-graduação, mestrado acadêmico em Letras na UFLA. A docente coordena o grupo de pesquisa Intersignos, Literatura, Linguagem, Tradução, Intersemiótica e Formação Docente, e participa como membro do GEP, Teoria Crítica de Educação. Publicou em 2021 a obra Catatal dos Labirintos da Linguagem, a criação de ambiências sonoras. Sua pesquisa visa ao diálogo entre a literatura e as poéticas da linguagem e as performances de leitura. Nós, da Secretaria de Cultura, agradecemos a presença de todos. Quero agradecer à professora e pela generosidade com que nos recebeu, enfim, estar vindo aqui e falar sobre esse tema tão importante para a comunidade do Brasil. Eu vou passar a palavra para ela agora. Opa! Tem que falar aquela da academia lá para gente. Também. A gente esqueci de mencionar isso. A professora Dalva Lobo também é membro da Academia Lavrense de Letras, cujo patrono é o Guilherme de Almeida, companheiro que eu amo. Vamos passar a palavra para ela. Obrigada. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estou falando baixo, né? Então, boa noite. É um prazer tê-los aqui para falar um pouquinho dessa semana que foi tão significativa para a nossa cultura, né? E, antes de tudo, eu quero agradecer ao Marco e, na sua figura, Marco, a equipe da Casa de Cultura, que tem nos prestigiado, inclusive, né, com eventos muito bons, que tem tido um alcance. Então, não só te agradecer, mas também parabenizar a Casa da Cultura. E também agradecer e parabenizar o Anderson por essa beleza aqui, essa leitura contemporânea do Abapuru, Abapunum, né? Uma outra perspectiva. Bem, quando eu fui convidada aqui para falar um pouquinho, né, sobre a Semana de Arte Moderna, muitas coisas vêm à cabeça, né? A gente fica surpreso, eu vou falar, né? Tem várias questões aí muito importantes. E aí, pensando nisso, eu fiz um recorte, né? O meu percurso é do vernissage até a antropofagia. Então, nesse sentido, eu estou fazendo uma analogia também entre a Semana da Arte Moderna e o efeito borboleta, né? E por que a questão do efeito borboleta? Nós tivemos um terremoto em 27 de janeiro de 1922, e o alcance desse terremoto, né, foi São Paulo, interior de São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. O efeito borboleta, segundo o meteorologista Eduardo Lorenz, é um conceito que ele desenvolve para pensar que, a partir de uma alteração inicial no evento, isso se estende, se expande e acaba alterando o todo. Então, eu tomo emprestado essa perspectiva para pensar o que a semana também tem vistos desdobramentos como um efeito borboleta. Embora, em alguns momentos, o próprio Mário de Andrade vai dizer que alguns eventos foram muito isolados, mas quando a gente examina, a gente percebe que eles, de alguma maneira, convergem para essa semana. Então, o meu recorte foi pensar o terremoto, junto com esse, eu chamo de abalo telúrico, os desejos, as ideias, celebridade, né? Porque o Mário de Andrade
verdade, deixa muito claro, seremos celebrados, seremos muito lidos. Né? Então, também, essa consideração eu vejo como algo significativo, tendo em vista todo o burburinho que essa semana causou. E no meu percurso, eu começo apresentando aí alguns participantes do vernissage, né, que abriria a semana, nesses 3 dias de fevereiro, 13, 15 e 17. Aí eu transito um pouco entre o modernismo na semana, falo um pouquinho das artes plásticas, trago alguns recortes, alguns fragmentos das conferências do Graçarelli e Nath Valvic, e depois eu vou para o cardápio antropofágico para a gente fazer uma demonstração, para pensar como pode, quais os desdobramentos, a significação dessa semana 100 anos depois. Então, esse foi o percurso, né, que eu escolhi. Retomando aqui a questão que eu já apresentei, glórias, né, sobre a semana, alguns eventos anteriores, inclusive essa semana, vão de alguma forma ressoar, né, nesses 3 dias. Então, eu começo pela Anita Malfatti, provavelmente, pelo menos na minha opinião, essa muito particular, mas também as pesquisas a apontam como uma das mais expressivas do movimento. E a Anita Malfatti, a gente tem aí algumas peculiaridades sobre a artista, né? Ela, muito jovem ainda, adolescente, ela queria saber o que ela faria, né? Ela estava meio sem perspectiva, enfim. E aí ela queria saber o que é sentir uma emoção muito forte, né? Ela se deita mesmo no trilho do trem, espera, né, para ouvir o barulho do que é aquela máquina toda aparecendo, aquela efervescência, e toda essa excitação de sentidos, de alguma maneira desperta e ela decide, bom, eu quero fazer arte, eu quero ser artista. Claro, ela dá uma entrevista, né, aos 50 anos de idade, contando essa história, mas é claro que a gente tem que considerar também o fato de que a mãe dela já tinha aí um trânsito, desenhos, então já tinha na família uma veia artística. Então a gente muito provavelmente também influenciou. Bem, a Anita, ela estuda, ela vai estudar na Alemanha, na Escola de Belas Artes lá de Berlim, e lá ela tem contato, né, com dadaístas, expressionistas, toda a vanguarda europeia, principalmente o expressionismo. Então, ela tem uma influência nas artes que ela realiza desse movimento especial. E também tem o dadaísmo. Em 1914, ela vai lá para São Paulo, na Casa Magna, fazer uma exposição. Isso é muito importante porque, tendo em vista, né, que a Anita não era uma figura um pouco contraditória. A visão que se tinha sobre a Anita, alguns gostavam, outros não compreendiam. O tipo de arte que ela fazia nem sempre era assim, por conta de ser não atender uma perspectiva mais tradicional de arte. Mas ela faz uma exposição em 1914. Em seguida, em 1917, ela faz a famosa exposição que foi rechaçada, então, pelo Antônio. Isso porque ele não aceitava nem o vanguarda, né, e nem essas artes que se desviavam daquele padrão, daquela tradição. Mais tarde, eles discutem, mas enfim, né? É importante a Anita, pensar a figura da Anita, né? Ela tem uma presença muito importante na Semana de Artes, na Semana de Arte Moderna. Penso também, né, o Manuel Bandeira, por conta dos sapos, né, um poema que faz aí uma sátira, né, com a linguagem. Ele está pensando, né, nesse poema, ele faz uma crítica ao carnavalesco, faz uma crítica ao academicismo, privilegiando, né, uma linguagem mais livre, uma linguagem mais simples. Inclusive ele fala eu quero uma linguagem simples. E por fim o próprio Oswaldo de Andrade, que é a figura emblemática, né, uma das figuras emblemáticas da semana. Oswaldo também é uma figura que desperta paixões e ao mesmo tempo alguns incômodos, né, por conta de ele ter uma visão, né, um pouco que a gente pode chamar de vanguardista, né? Ele era
também um daqueles que, nesse momento, pelo menos, ele tem obras mais tradicionais, mas nesse momento ele se revela como esse Oswald, que está pensando uma outra perspectiva para pensar o país, para pensar a cultura e a arte no país. E ele foi uma das pessoas que mais confiou na época de Paris, foi o Blaise Sanders, de que, de alguma forma, ele também vai trabalhar e observar mais a questão da antropofagia e do primitivismo. Né? O Blaise vem para São Paulo, ele faz uma conferência em São Paulo, falando sobre essa questão da antropofagia, né? Que o Oswald vai, brilhantemente, eu diria até, trabalhar pensando no interior do país, né? E não algo que viria simplesmente por conta das vanguardas europeias. No Trianon, o Clube Trianon, lá em São Paulo, né, para quem conhece, é hoje onde fica o MASP. Esse clube era frequentado pela elite cafeeira, pelos industriais e também pelos poetas, pelos intelectuais. Em janeiro de 21, o Oswald, o Menotti Del Pica, um poeta, lança, né, a obra dele, chamada As Máscaras. E o Oswald está presente no lançamento. Ele, o Paulo Prado, que também fazia parte da elite, enfim. E As Máscaras fala do amor de Alequim, do Pierrot pela Colombina, e tem uma erotização, tem algumas contradições, as controvérsias que são despertadas por essa paixão. Nesse momento, a gente está olhando, né, segundo a entrevista dele, ele está olhando do grupo. Ele faz uma analogia entre o que está sendo trabalhado nas máscaras, né, do Menotti Del Pica, com essas contradições da cidade, essa efervescência que está acontecendo no burburinho de São Paulo, tendo em vista que a gente já está na virada do século XIX, do século XX, então a gente está falando de uma época de transformações. E isso é algo que o Oswald aponta, como a Anitta também já tinha visto, Manuel Bandeira. Então, de alguma maneira, essa tentativa, né, de renovação dos territórios da arte já são pensamentos anteriores ao que deflagrou, né, esses 3 dias. E aí, pensando de uma forma que eles considerassem não passadista, né, não provinciana. Então, aqui está o jornal, né, Terremoto de São Paulo, que tem esse alcance, fora de São Paulo, inclusive. E essa foto do dia 30, 3 dias depois, né, está lá o Oswald, o Mário mais acima, o Menotti Del Pica, o Bandeira e outros intelectuais. Né, mostrando que esse evento, de alguma forma, também representou algo importante para São Paulo, na medida em que, embora a capital fosse Rio de Janeiro, São Paulo congregou muito os imigrantes. E isso precisava ser levado em conta, daí essa questão de trazer esse evento para uma cidade que, pelo menos na visão deles naquele momento, estava realmente efervescente. E quem estava lá, o de Cavalcante, que vem do Rio de Janeiro, né, o pintor de Ferdinando de Cavalcante, o Graça Aranha, que ficava mais em Paris, né, ele residia em Paris, mas ele veio para o Brasil para tentar articular com o Washington Luiz, né, a efetivação da Semana de Arte Moderna. Então ele era muito bem articulado, tinha muito trânsito Paris, Brasil, então ele tinha os contatos, né, com a elite, com toda essa casta social que poderia patrocinar esse evento. Aí a gente tem a presença da Anitta Malfatti, né, do Sérgio Millier. Sérgio Millier foi um dos fundadores da Associação Brasileira dos Críticos de Arte e foi um dos maiores articulistas do mundo, né, Museu de Arte Moderna. Aí o Vila Lobos, também vindo do Rio de Janeiro, né, foi também um acontecimento. Na semana, esses 3 dias foram marcados pela artes plásticas, a pintura, a escultura, a música, um pouco de arquitetura e a poesia, sem dúvida. E aí participaram, né, o Vitório, né, Brecheret, de Cavalcante, a Zina Aita, que era de Belo Horizonte. Ela não é
das mais pesquisadas, mas a obra dela é de uma relevância, muito bonita a obra dela, é muito relevante. Paulo Prado, que foi um dos mecenas da semana, lembrou a Novaes, que de algum modo ela falou: olha, eu estou aqui, mas eu sou neutra, né? Eu não estou participando do evento como se isso fosse possível. Então, foi uma questão também levantada, né, ao longo das pesquisas da semana, sobre a semana, a presença da Anitta, que de alguma forma trazia público. Isso também foi considerado quando foi convidado. Então, tem alguns eventos que marcaram o modernismo nessa primeira fase e a semana propriamente dita. A gente está no pós-Primeira Guerra. Daí, essa relação que a gente guarda das vanguardas europeias, e é o tempo dos ismos, né? Expressionismo, dadaísmo, começa com o dadaísmo, né? Desretratizado, muito conhecido pela Anitta, pela de Cavalcante, pela Tarsila, Oswald, inclusive, né? A gente está passando por essa transformação. Então tem esse processo de urbanização, de industrialização, e claro que isso traz imigrantes para São Paulo. Né? E eu insisto um pouco nesse ponto para pensar essa relação com a sociedade, a relação dessa semana com a sociedade. E aí a gente teve, né, nós tivemos também nesse momento, por isso também seria muito bom que acontecesse em São Paulo, nessa semana, o centenário da independência do Brasil. Logicamente, a gente fala aí das questões políticas, das questões econômicas, todos esses elementos, né, que compuseram essa história. E principalmente, talvez, o que motivou é uma novidade, né, trazida pelo Graça Aranha, de que lá em Paris, né, aconteceria um evento, né, promovido pelos dadaístas, que ia ser o Congresso do Espírito Moderno. E o Graça Aranha pensa: bom, por que não fazer aqui, no Brasil, tendo em vista que nós já temos, né, poetas, nós temos artistas, nós temos intelectuais que têm um olhar, né, para essa nova forma, para essa nova perspectiva, que trabalha, né, que quer trabalhar o moderno, aquilo que está mais atual, mais contemporâneo, e fugir um pouco daquilo que eles consideravam passadista, desatualizado, de um certo modo. Então, em termos de modernismo, a gente tem aí a primeira fase, né, a fase heróica, que propõe uma renovação estética e cultural. Então, nesse sentido, uma arte menos parnasiana, menos tradicional, menos academicista. Isso, em tese, pensando nessa arte nacional, significaria também a superação de um atraso. O país entraria definitivamente no solo da modernidade. E a programação contou aí com artes, pintura, escultura, poesia. Guilherme de Almeida foi uma presença também, Ronaldo de Carvalho, eles fizeram declamações. Então a semana em si, esses 3 dias, né, visaram o quê? Renovar esse espírito artístico, rompendo com aquilo que eles consideravam naquele momento como provincialismo. Foi criticado por intelectuais. Teve um jornalista em especial, né, o Galeão Coutinho, que chamou a atenção para um fato. Vocês se colocam como modernistas, vocês se colocam como uma vanguarda, no entanto, vocês são bancados pela elite. Então, de que vanguarda se fala? A quem vocês, de fato, querem alcançar? Qual é a proposta que o grupo tem? E também, esse estardalhaço todo causado pela semana, né, passa por um momento que, segundo alguns pesquisadores, né, o próprio Oswald teria aí convidado pessoas para vaiar, porque de alguma forma isso causaria algum barulho, enfim, o povo ficaria excitado, isso chamaria mais atenção. Então, todas essas questões foram partícipes dessa semana. Esse é o Teatro Municipal, fundado em 1911 por Ramos de Azevedo, ainda existe, teve uma reforma recente, é um espaço belíssimo em São Paulo.
E aí eu vou falar um pouquinho dessa vernissage que abre o dia 13 de fevereiro. Né? A gente tem a presença aí da Ida Malfatti. Aí você tem, né, a gente tem um pouco de cubismo, né, se a gente olha para o rosto desse homem amarelo, a gente tem um pouco dessa forma cubista, da qual a Anitta também foi publicada. Não só expressionismo, mas também essa tendência cubista. Segundo a Anitta, esse personagem, né, representaria esse imigrante italiano, né, e de algum modo os imigrantes que vieram para São Paulo, né, além dos próprios trabalhadores que estavam lá nesse momento. Então, era uma forma que ela tinha de representar. Esse quadro já tinha sido pintado em 1915. Então, ela, depois da exposição do mapping, ela traz esse quadro e vai trazer também a Rouba, que é o quadro mais famoso dela, pelo menos um dos quadros mais famosos, a Estudante Russa, o Homem Colorido, né? O Homem Sete Cores, tem uma pintura muito bonita, ela tem também, mais paulista até, porque tem feito dela, uma coisa muito interessante nessa obra. A Zina Aita, como eu falei, ela não é das mais pesquisadas, né? Mas a obra dela é belíssima. Dentre as obras dela eu escolhi essa, por conta dos homens trabalhando, ou Petrópolis, ou A Sombra. E aí, representando, né, esses sujeitos, né, desse trabalho árduo, desses mestiços, negros brasileiros. Então também já tem um olhar sobre essa sociedade naquele momento. Mas na Aita, ela vai, no final, ela acaba saindo do Brasil definitivamente, indo para a Itália, né, ela era descendente italiana, mas enquanto ela esteve no Brasil, teve, né, uma obra muito bonita, embora não se fale tanto dela quanto se fala dos outros artistas. De Cavalcante, né, com os Amigos Boêmios, e aí Amigos Boêmios tem muito a ver com o fato de que o Di era da turma do Oswald, né, um dos que frequentavam o agaçoinério dele lá em São Paulo, no prédio do apartamento dele na Ribeira Badaró. Também, para quem conhece São Paulo, ainda é um espaço muito interessante. Então, o Di Cavalcante era um dos frequentadores. Ele era caricaturista, fazia desenho para revista, ele que idealiza, inclusive, o catálogo da Semana de Arte Moderna. E o Di Cavalcante, ele tem essa fase do Brasil, né, quando ele faz a pintura. Depois da Semana de Arte Moderna, ele vai para a Europa. Mas é como se ele tivesse uma epifania, porque quando ele volta, ele vai se tornar esse Di Cavalcante que nós conhecemos, que é o que pintou as mulatas, que é o que pintou de samba. Ele vai retratar muito mais essa realidade nacional. Então, acho que essa questão do Di Cavalcante, eu considero, né, como se fosse uma epifania, também é relevante para a gente pensar o que foi essa arte aqui no Brasil nesse momento. A obra do Victor Brecheret, considerado, né, pelo Rodão brasileiro, pelo Oswald e pelo Mário, que encontraram, conheceram na verdade onde hoje é o Palácio das Indústrias. Estava lá um prédio, ele estava pintando, fazendo escultura, aliás. Ele desde muito novo, né, quando ele teve a oportunidade de ver um pensador do Rodão, ele falou, bom, eu quero fazer escultura. Ele já começava com barro, e depois ele vai se transformar nesse escultor. E essa obra especial, ele não participa da semana, e essa obra especial, que hoje está lá na Casa de Guerra de Almeida, em São Paulo, ele faz baseado no romance do poeta Guilherme de Almeida, que também esteve presente na semana, né, ao contrário do Brecheret, e foi um grande parceiro do Oswald de Andrade. Né? Eles fizeram não só pirralha, revista, mas poemas juntos, fizeram uma peça teatral. E o Brecheret se inspira nesse livro da Sola Dolorosa, cujo tema é um amor não correspondido pelo amante. Então ela se dedica a devotar esse amor a essa figura, a Cristo. E o Brecheret faz essa escultura, que se encontra lá na Casa de Guilherme de Almeida, devotando esse sentimento. E aí um pouco da conferência, né? Emoção estética na arte moderna.
daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente. O que nos interessa é a emoção que nos vem daquelas cores subintensas e surpreendentes, daquelas formas estranhas. O que hoje fixamos não é a renascença de uma arte que não existe. É o próprio comovente nascimento da arte no Brasil. A gente percebe aqui uma tentativa de ruptura, a gente pode pensar nisso, com os ismos, né, das vanguardas europeias, pensando no nascimento de uma arte totalmente brasileira. E aí fica aqui uma provocação, né, esse desejo de renovação a partir de um olhar, né, do olhar local, mas de que olhar e como fazer isso? Né? Será que existiu mesmo essa cultura? Será que, em que medida ela realmente se efetiva, se é que se efetiva? Menor Peter, também um trecho, né, na Conferência Nacional de Arte Moderna, o que nos agrupa é a ideia geral de libertação contra o faquilismo estagnado que anula a capacidade criadora. Então ele está falando desse catolicismo, dessa tradição com a qual eles não querem mais, né, ficar presos, que eles se julgam estagnados. Pensar algo mais dinâmico, né? Dar a prosa ao verso, porque ainda nos falta entre nós ossos, músculos e nervos. Nada de postiço, meloso, artificial. Queremos escrever com sangue que é a humanidade. E aí, o que seriam então esses ossos, os nossos ossos? O que será que ele fala? Claro que essas provocações eu vou voltar a elas quando a gente entrar no manifesto. Agora a gente vai pensar um pouco, né, a antropofagia. Né? A Tarsila não participa da semana. Esse quadro é pintado e oferecido para o Oswald em 1928, portanto 6 anos depois, na época que estávamos se relacionando, mas durante o evento ela estava lá em Paris. To be or not to be, eu coloquei that is still the question. Né? Então não é só a questão, mas talvez seja ainda essa questão. To be or not to be. Né? De que Brasil é esse que se fala. Então a gente tem a fotografia do Oswald, a cena de na catálogo do dia, né? E o manifesto antropofágico. E aí a gente vai para o cardápio. Né? Preparei aqui um menu degustação para a gente pensar juntos. Então, entrada, um caldo poético à la pirralha antropófago. Isso é uma referência à revista Pirralha, né? Com a qual Oswald, dirigida pelo Oswald e pelo Guilherme de Almeida. Os astrônomos europeus que vêm observar o eclipse solar desejam saber se aqui é Índia Andes. Então, qual é o olhar que se debruça sobre o Brasil? De que antropofagia se fala? Qual é o sentido dessa antropofagia, né? Então vejam que foi escrito há 10 anos antes da semana, em 16, inclusive antes do manifesto que escreve. Seria, né? Vamos degustar isso um pouquinho. O poeta já anunciava esse incômodo diante dessa suposta submissão ao modelo europeu e a ideia de que o povo brasileiro era primitivo, não no sentido de ser livre, mas primitivo naquele sentido de ser domesticado, de ser dominado pelo outro. Essa figura primitiva significaria para o Oswald justamente o exercício de um pensamento livre, o exercício de uma autonomia. E aí ele escreve, né, no Jornal do Comércio, né, haveremos de andar sempre 50 anos atrás dos povos. Então, se a gente voltar lá na questão do efeito borboleta, tendo em vista, né, que esse manifesto traz elementos bem anteriores, a gente percebe que já existe um incômodo de 10, 16 anos antes, né, que faz com que haja necessidade, o desejo mesmo desses sujeitos de pensar um pouco a nossa cultura. Um aperitivo desse recalque, feito com frutas típicas do país, né? A história, a oralidade e uma pitadinha de sangue. Né? To be or not to be, that's the question.
O que atropelava a verdade era a roupa. A roupa que, obviamente, não só aquela que vestiu, mas também no sentido metafórico, né? De que roupa ele fala aqui, de que vestes fomos cobridos, de que palavras, de que signos fomos cobertos. Então, a fixação do progresso por meio de catálogos, como se isso nos explicasse, e os transfusores de sangue. É importante pensar nesses transfusores de sangue, também metaforizando o estupro, né? Muitos mestiços foram filhos de estupro. O europeu, o colonizador, o colonizado. Então, de alguma maneira, o manifesto toca em questões, né, muito fortes. Então, degustando um pouco esse aperitivo, né? Esse desejo de pensar o país social, cultura, esteticamente, né? Transformar esse país recalcado num país primitivo no sentido da autonomia, né? Não esse primitivismo que se via, né, com o que se via o país naquele momento, né? Esse desrecalque, na verdade, seria o vetor do manifesto. E o Antônio Cândido, em Sociedade, ele escreve que esse desrecalque, na verdade, resultaria justamente, né, dessa trabalho do Oswald, né, para trazer à tona, né, a questão desse viés artístico, a ideologia por esse viés artístico, uma ideologia que deformava a nossa identidade e a nossa cultura. Então, contra isso era preciso lutar. É interessante a gente perceber que não é só o manifesto do ponto de vista da arte, mas como ela vai se colar à nossa realidade. Ainda, ou seja, ainda que ele fosse criticado, inclusive pelo jornalista, né, não era só o oba-oba. Pelo menos o desejo não era só esse. Como salado, um mix de ideias e especiarias da linguagem. Então está lá no manifesto, só podemos atender ao mundo oracular, na questão do ouvir, do escutar, o que o outro quer dizer, mas também o que nós temos a dizer. Freud acabou com o enigma mulher e com os sustos da psicologia. Já tínhamos a língua surrealista e já sabíamos transpor o mistério e a morte com o auxílio de algumas formas gramaticais. Ou seja, ele está falando, né, quando ele pensa em antropofagia, quando ele pensa em não se desligar, né, não é a questão de simplesmente cortar um vínculo com a vontade europeia, mas identificar, compreender que nós já tínhamos também vários elementos e várias posturas que nos dariam condições de alguma forma, assumir essa identidade também na arte, na cultura. Então, essas implicações do conhecimento dessa estética vanguardística ressoam, inclusive, na linguagem, haja vista que a questão do futurismo, né? O futurismo tem, a gente pode pensar na questão da linguagem, mas a gente não pode perder de vista o Marinetti, o fascismo, né, do Marinetti. Então, ele faz um manifesto técnico do futurismo para pensar a questão da linguagem, mas o manifesto futurista, ele faz uma apologia, né, às metralhadoras, aos campos de guerra. Inclusive, o Mário de Andrade ficou muito incomodado, né, quando o Oswald, como eles eram chamados de futuristas aqui no Brasil, o Oswald, o Mário também é futurista, o Mário não. O que me interessa, esse futurismo, é a questão da linguagem, mas eu não sou partidário dessa concepção de mundo que tem o Marinetti. Uma questão importante. E a questão da linguagem, né, como que isso vai ressoar. A gente sabe que a linguagem, a literatura do Oswald é permeada por analogismos, por uma forma de escrita mais, às vezes até paródica, né? A própria, tem uma obra que o Antônio Cândido vai falar que é como se ele estivesse fazendo uma paródia de si mesmo, né? Que é Os Condenados. Ele trabalhou com alguns neologismos, eu destaquei dois que eu acho que vêm ao encontro aqui desse momento: descabralizar e desespeciar. Ou seja, as navegações europeias, né? Américo Vespúcio e Cabral. Então seria descabralizar, desconsiderar, não, desvestir, né, essa indumentária, assumindo de alguma forma a nossa. Reconhecer a questão da nossa realidade. A língua portuguesa, ela é muito musical, ela
tem muitas vogais, tem essa composição que traz uma musicalidade, por isso a questão da oralidade aqui para a gente é muito forte, o coloquialismo, né? E a questão do Freud, né? A psicanálise. O Freud, de alguma maneira, ele desnuda esse homem civilizado, ele revela os paranoicos. E isso vai ao encontro do surrealismo. A questão do surrealismo, que é justamente esse mundo onírico, esse mundo do inconsciente, que é transformado em arte, e aí é uma arte que se permite ser deformada, né, vindo de encontro a uma tradição. Por quê? Porque está no processo do inconsciente. Então, quando ele fala desse, né, voltando para lá, no tópico anterior, né, quando ele fala do Freud, que de alguma maneira trouxe a mulher, a figura feminina, e também, né, desvestiu, né, desnudou esse homem, observando essa questão do surrealismo, pensando a Semana de Arte Moderna, de alguma maneira estava lá imbuído nesse pensamento coisas que eram muito do nosso inconsciente. Então, nós tínhamos nossos mitos, nossos ritos, a nossa gramática para lidar com perdas, né? Então, isso significaria a busca, né, de uma postura cultural isenta desse recalque, desse sentimento de inferioridade. Aí o prato principal, né, a antropofagia, o sabor do manifesto. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Isso é um convite, né, para a gente pensar nessas questões. Contra todas as catequeses. Muito claro que ele está falando dos processos de colonização, da vida do Anchieta, como nós fomos catequizados. O matriarcado de Pindorama, ele faz uma elegia mesmo, matriarcado e não ao patriarcado. O matriarcado de Pindorama, a figura da mulher, o coletivo, isso está presente na obra dele. Pindorama, né, as palmeiras, as palmeiras. O espírito recusa-se a conceber o espírito sem corpo. É preciso que haja geralmente esse corpo, o tipo qual corpo ele fala, né? Dessa identidade que nos constitui, dessa nossa forma de ser. Perguntei ao homem que era direito e ele me respondeu que era garantia de exercício de possibilidade. Esse homem chamava-se Galimatias, como eu. Então, degustando um pouquinho, essa antropofagia está ligada à história do Brasil, né? Todos os elementos que compuseram a nossa história, a colonização, o ordem social, econômico, né? Então, mais do que discutir as técnicas estéticas e informações, né, o que se pretendia mesmo era redescobrir esse ancestral, essa ancestralidade. Retomar essa primitividade, nesse sentido de uma liberdade desse homem que não está vestido, não está catequizado. Comer galimatias, né, um trocadilho que ele fez aí com galamatias, significa um discurso, né, do nonsense, um discurso verborrágico, confuso, que também não nos contemplava. Tem em vista que nós já tínhamos os nossos ritos, mitos, e, portanto, nós tínhamos uma gramática, nós tínhamos um signo muito nosso. Então, esse primitivismo antropofágico, né, seria uma nascente para essa originalidade e o espírito criativo já liberto desse viés ideológico e idealizado a partir de um modelo europeu. Não se trata, então, de reedição das vanguardas, e o Benedito Nunes vai em defesa do Oswaldo de Andrade, quando se considera que ele fez simplesmente o modernismo, né, pelo menos nessa primeira fase, faz uma transposição, uma adaptação, né, do europeu para o Brasil. Não se trata de uma reedição, não é essa a pretensão, né? É preciso compreender o que foi essa vanguarda, e é preciso compreender, inclusive, o interior desse Brasil, né? A nossa linguagem, dentro do próprio espírito desses modernistas, como é que esse interior se revelava. Então, isso seria muito bom gosto nacional, né? Porque operaria com esses contrastes da cultura, que já tinha sido, já era marginalizada. Voltando, se a gente pegar lá a primeira palavra, no pirralho, né? Eles queriam saber se aqui ainda existiam índios. Aí
como sobremesa, né? Alegria como prova dos nobres. E aí o sabor seria de liberdade. Alegria é a prova dos nobres, no matriarcado de Pendurama, contra Guedes, a mãe dos gratos e da corte de Dom João VI. A alegria é a prova dos nobres. Antes dos portugueses descobrirem no Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade. Antropofagia, absorção do inimigo sacro. Então, essa sacralização era algo a ser realmente debatido, né, debelado. Pelo menos era esse o desejo e a intenção desse grupo de modernistas nessa semana. Nesse sentido, né, degustando aqui, seriam propostas essas renovações, porém no âmbito da nossa realidade, né, apagando de alguma forma esse excesso, né, trazido pelo colonizador. Retomar a felicidade anterior a essa descoberta, né, quando não havia roupa, catequese e menos especulação. E quando a política era a política da distribuição. Essas conquistas seriam a prova dos nove que confirmariam, né, o sucesso, a realização concreta da antropofagia. Finalizando, né, liquidando o café, contra o mundo reversível e as ideias objetivadas, cadaverizadas, stop do pensamento da dinâmica. Só as puras elites conseguiram realizar a antropofagia carnal. E essa antropofagia, seja no sentido do transfusão de sangue, se a gente pensar nos estupros, seja no sentido do brasileiro, do trabalhador, né, dessa sociedade que está ali trabalhando, né, nesse universo capitalista, nesse movimento todo de urbanização, de industrialização, em que essa elite cafeeira também está passando por essa transformação, está se adequando a esse novo modelo. Então, essas elites foram os únicos que conseguiram realizar essa antropofagia carnal. E aí, ele declara que a nossa independência ainda não foi proclamada. Então, se a gente voltar na questão das conferências, né? Qual é a nossa ossatura nesse sentido e como fazer para ter uma arte, né, absolutamente autêntica, se fosse possível. Esse era o desejo deles. Então, o manifesto propõe nesse sentido a revisão crítica, né, sobre a estética e a própria proposta do que foi essa semana. A gente reconhece, né, que os métodos são reconhecidos, esteticamente esse reconhecimento da linguagem, da possibilidade de interlocução entre o arcaico e o moderno, entre o primitivo e o moderno. Esse seria um processo dialético, na medida em que não se trata de assimilar o outro, mas de propor uma autonomia. Então, a obra deve agir a partir do conhecimento, não só do outro, mas do interior, né, do país. E aí nós teríamos uma produção de fato genuína. Porém, a gente tem aí uma pequena contradição. A gente pode considerar que, apesar do desejo, ele se revela utópico, né? Porque a gente precisa pensar qual foi a estrutura social, econômica, a desigualdade social. Quem tinha acesso à cultura? O proletariado certamente não esteve presente na semana, né? Esses 3 dias eram dias em que os carros, as toaletes das madames, né, estiveram presentes, subiam as escadas, contemplavam, ou para criticar, ou trabalhar, ou para aplaudir, mas o povo não estava presente. Então, Mário de Andrade, em 1942, né, ele faz uma crítica dizendo, ele escreve uma carta, inclusive, para o Graça Aranha, e ele fala que o movimento modernista falhou por falta de atitude interessada diante da vida contemporânea. Então, essas transformações do país na virada do século, né? Aí eu coloquei a malha ferroviária, a industrialização, o capitalismo industrial, são marcas da modernidade. Elas revelariam todas essas contradições. E aí, de qualquer modo, né, ao reunir o espírito primitivo ou original, né, pensando a partir do desejo, da pretensão e da compreensão do Oswaldo de Andrade e dos colegas sobre o que era primitivo, né, no sentido dessa originalidade, reunir esse espírito ao moderno, ou seja, a uma
racionalidade técnica que estava se impondo naquele momento, sintetizaria os contrastes e as contradições de um país em termos de arte, cultura, sociedade, enfim. Pode-se dizer que houve sim uma proposta de crítica, porém, o viés foi um pouco utópico, né? Que não pode ser realizado. Porque não basta simplesmente dar beleza, né? Se aquilo fica circunscrito ao universo, né? A um universo apenas. 100 anos depois, né, a gente tem o Teatro Municipal está dessa forma hoje, né? Tem as figuras, né, não consegui ampliar mais para ver, mas são fotografias de negros representando também uma parte da nossa história. Tem acontecido alguns eventos marcando, inclusive, essas questões. Em fevereiro, inclusive, fizeram uma exposição, teve palestras, teve uma movimentação, né, de algumas frentes. Então, esse foi o meu breve percurso, né, sobre essa semana, tão significativa para nós, alguma referência que eu utilizei. Com isso eu encerro aqui o meu percurso e agradeço novamente a vocês pela presença e vamos conversar um pouquinho a respeito. Obrigada. Gente, se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer, eu levo o microfone ali. A professora Paula responde com o maior prazer. Se alguém tiver alguma questão que queira falar, não sei. Professor, como foi essa crítica do Mário, fazendo uma releitura do movimento, assim, o impacto? Você acha que ela teve um impacto? Como que ela foi recebida pelo Oswald, pelas pessoas que participaram de alguma forma dessa reavaliação dele do movimento? Foi uma fase até triste do Mário, acho que antes dele ir pro Rio, né, que aí ele fica deprimido pra caramba. Mas aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, na verdade, tem uma cisão, né? O Mário de Andrade e o Oswald rompem relações. Isso acontece efetivamente em 1929, mas em 1928 já tinha, né, um clima, um desencontro, um desafeto entre eles. Na verdade, o Mário, quando ele faz um prefácio interessantíssimo, a primeira coisa que ele diz é: sou passadista. Ele reconhece, de alguma maneira, que não cabe simplesmente, não é possível simplesmente, olha, eu não quero mais as vanguardas europeias, eu vou desligar dela e está tudo bem. E, na verdade, essa crítica depois vai ser motivo de vários outros livros, inclusive do Mário. Em relação ao Oswald, eles já estão vivendo essa questão do desafeto, mas, na verdade, isso o Oswald reconhece, né? E ele tem um apreço, um respeito muito grande pelo Mário. Então, obviamente, nesse sentido, ele considera assim, o que o Mário fala, porque existe no interior dessa semana, além desse desejo artístico, o viés foi a arte. Mas foi um viés que trazia no seu interior uma discussão muito importante sobre o que acontecia naquele momento. Ainda que essa discussão fosse circunscrita à burguesia, da qual participou o Oswald, que estava sempre na Europa, o Mário que nunca saiu da Europa, mas correspondia, o Millier, que era articulista do Lumière, de uma revista belga, enfim, e de outros. Então, fazer uma revisão, a primeira revisão que acontece, na verdade, é do Oswald. Quando ele faz o manifesto, 6 anos mais tarde, ele olha para aquela semana e percebe alguns aspectos. E ele traz a questão da antropofagia, né, nesse sentido. Como é que eu vou antropofagizar o outro? Né, muitas vezes, quando se pensou isso, olha, eu vou deglutir lá o estrangeiro, e tudo bem, eu vou ter uma arte tipicamente funcional. Nem o Oswald faz isso. Ele mesmo reconhece uma importância. Né? E quando ele reconhece essa importância, ele acaba por reconhecer também que o Mário, quando ele faz essa crítica, quando ele escreve para o Graça, falando que a falha deles foi não ter olhado para essa sociedade, isso de alguma forma também
já tinha sido trazido pelo Oswald. Por isso que ele fala, ainda não foi, a nossa independência ainda não foi proclamada. Mas, claro, não dá para perder de vista que tem banco de hipocrisia. Então, é uma situação muito complexa, né? Mas, sim, teve um respeito por parte do Oswald em relação a essa inicia, né, do Leonardo para o Graça Aranha, trazendo essa questão. Né? Como não se considerou, né? Como que nós não consideramos a nossa contemporaneidade. Embora, né, toda a arte, se fosse, né, um desejo, fosse um manifesto, a gente tem essa influência da vanguarda europeia aqui na nossa arte. Então não é algo tão simples assim de se desligar. Né? Alguns pretendem, falam, olha, interromper, acabou, o que é deglutir o outro? É no sentido de compreender mesmo. De que forma eu posso, né, me deglutir, né, me antropofagia, essa autofagia, me compreender. Eu preciso me compreender, inclusive, nessa perspectiva do outro. E esse outro teve uma influência. A gente está num momento de pós-guerra na Europa. E a gente tem esse trânsito. Graça Aranha viveu na Europa, viveu em Paris. Então, teve, obviamente, as questões estratégicas, trazer São Paulo como uma meca da cultura. Então, tem lá essa questão que é importante. Então, a capital era Rio de Janeiro. Mas aqui em São Paulo nós recebemos mais imigrantes. Teve todo esse movimento. Não olhar para isso era uma questão muito importante, que de alguma maneira os outros tocam. Mas o Mário declara mesmo, nós não olhamos para a nossa contemporaneidade. De alguma forma eu acho que isso cabe hoje, né? Como é que a gente está olhando para isso? Em que medida a gente de fato olha, faz esse exame? São questões a serem consideradas. Mais alguém? Gostaria de falar? Só para fechar mesmo, que eu acho que ninguém vai falar. Como que você recebeu essa crítica? Quer dizer, foi feita por um jornalista respeitadíssimo, que é aquele carioca, o Rui Castro. O Rui teve no Roda Viva, no programa da TV Cultura, e malhou a Semana de Arte Moderna, colocando, sem querer desmerecer todo o relegado dela, mas colocando alguns questionamentos. Como pesquisadora, como que você recebe esses questionamentos? Não sei se você viu a entrevista, mas enfim, ele toca em alguns pontos aí. Não sei se precisa do microfone. Ei, gente, boa noite, eu sou Ian. Sempre muito bom ouvir a Dalva falar, professora. É muito ótimo ouvir toda essa apresentação sua aqui sobre a Semana de Arte Moderna. Eu fico pensando sobre os desdobramentos, né? Porque é lógico que em 1922 era muito difícil que se conseguisse, com um movimento de ideias, principalmente artístico, se transformar toda uma estrutura social, política, econômica brasileira, né, que tornasse, por exemplo, o processo do protagonismo negro poucos anos depois da falsa abolição da escravatura. Né? Então não dava para esperar muito realmente que isso acontecesse na Semana de Arte Moderna, desse protagonismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha o Mário de Andrade trazendo o negro como parte integrante da fundação do povo brasileiro. Né? Diferente da ideia que se tinha antes, né? Uma visão mais mitificadora do brasileiro como aquela figura mestiça entre o índio e o branco apenas. Mas eu estava lendo um livro do Caetano chamado Antropofagia, né, que é de 2011, se não me engano, e aí ele fala de umas conversas que ele teve com os concretistas, né, com o Décio Pignatari, com o Augusto de Campos, se não me engano, e ele começa a falar também sobre a Tropicália, né, que de certa forma traz, eu acho, do pouco que eu já estudei sobre, requalifica um pouco essa tentativa de incluir o negro e de pensar uma identidade brasileira a partir do Brasil e da formação social brasileira, mas sem incorrer nos desvios que o nacionalismo exacerbado daquela época acabou trazendo para o país também, né? Sem cair no ufanismo necessariamente, né? Então o tropicalismo ele também trazia a necessidade de uma solidariedade entre os povos, né? Um internacionalismo de certa forma, a guitarra presente
nas nossas músicas, na música popular, outros instrumentos, né, outras influências que não se restringiam às influências somente oriundas aqui do Brasil, né, mas de fora também. Não que tudo deva ser, né, debutido, mas o que nos interessasse, né, como povo, como a nossa identidade brasileira. Então, eu queria só saber um pouco, porque eu não sei mesmo, né, se você teria como comentar um pouco sobre os desdobramentos desse movimento antropofágico que, de certa forma, se inaugurou em 2002, mas que ele continua, né? Eu percebo tanto na Tropicália, quanto na vanguarda paulista também, né? Com a Rio Barnabé, a TT, mas isso eu acho que já é um pouco década de 80, fica mais atenção. Então, é isso, saber um pouco como que foi o desdobramento da antropofagia, além de 2022. Né? O que é que ela marca nos outros períodos históricos do Brasil? Valeu pela pergunta. Bom, começando pelo Rui Castro, né, esse esvaziamento, essa crítica, eu não assisti a essa entrevista, né, mas realmente o Rui Castro já fez, já deu algumas, vou falar um pouco, né, de uma forma mais negativa sobre essa semana. A questão para alguns ainda, é uma semana esvaziada. Esvaziada em que sentido? Como se ela não tivesse tido tanto alcance. Como se ela tivesse se esvaziado em si mesma, como se aquela arte se esvaziasse apenas como uma arte que não tocasse em questões tão importantes. Como eu disse, a antropofagia, o manifesto escrito pelo Oswald, traz no interior esses elementos, figura do índio, né? Depois as questões do próprio povo brasileiro que estão ali. Então, até hoje, né, a gente trabalha com essa complexidade que foi o movimento, com essa relação entre foi um esvaziamento ou não foi um esvaziamento. Né? Então, se você pensa numa linguagem, né, que se liberta de um ismo, que se liberta entre aspas, né, desse ismo porque não tem como negar as vanguardas europeias aqui no país. Seria absolutamente, né, não tem como. Mas nós também tínhamos, e essa era a questão principal para os jovens, nós tínhamos os nossos ritos. E a gente precisaria, nesse momento, né, trabalhar justamente essas questões. Eu acredito que o que o Castro fala é justamente, vai muito ao encontro, né, daquilo que o Mário falou, como olhar para aquele contemporâneo. Então, se a arte não estiver, de alguma forma, né, trazendo essas questões, ela corre o risco de se esvaziar. Então, isso é muito importante. Quanto à sua questão, eu acho muito complexa, né? Os desdobramentos que eu trouxe aqui foram poucos, né? Realmente, foi a questão cheguei até o manifesto, mas não é uma questão que se esgota, não. Né? Eu acho que os concretistas, por exemplo, né? O movimento vem sempre para, de alguma forma, propor um novo, propor uma ruptura, né? Sempre como se fosse isso. Mas ele também bebe de outras fontes. Ele não pode negar os antecedentes. Não dá para falar, por exemplo, da Tropicália sem passar pelo concretismo, sem passar um pouco pela antropofagia. Né? A Tropicália, uns consideram como um movimento, mas outros consideram mais como uma questão comportamental. Ela dura muito pouco tempo, não sei se ela chega, inclusive, a se efetivar nessa perspectiva de ser um movimento, mas ela se marca. Né? E ela se pauta, né, o Caetano Veloso em Verdades Tropical, perdão, ele faz esse percurso, né, ele pega um pouco dessa antropofagia, da questão do modernismo, essa questão da linguagem. Quando chega no tropicalismo, a gente tem um retorno, né, de uma característica muito vanguardista. Né? As próprias roupas do Caetano Veloso, a gente era uma proposta, né, de uma linguagem, de um gesto, de uma gestualidade que fez parte também das outras vanguardas. Então, era muito importante, tanto que o Caetano, como tropicalista, a indumentária dele se pauta, inclusive, no Oiticica, né? No Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica vai lá, tem os parancolés, tem a arte dele, e o Caetano gosta dessa arte. Tanto que Tropicália vem por conta
dessa obra do Hélio de Sica. E ela nasce em São Paulo, né? Oi? E ela nasce em São Paulo também, a São Tropicália. Paulo, exatamente. Então são questões, são desdobramentos, não dá, o processo de ruptura, né, é utópico. Não pode simplesmente falar, eu fechei esse livro, vou abrir outro. A própria Tropicália revela em alguma medida isso, né, como ela bebe também dessas fontes. Então se a gente tomar, por exemplo, Gregório de Matos, uma encomiástica que ele faz ao desembargador Belchior da Cunha Brochado, o Ricardo, né? A gente está falando de séculos, né? A gente está falando do Gregório de Matos, mas a estrutura desse poema dialoga perfeitamente com a estrutura de linguagem poética que nós temos hoje, mas ela é gramática. Então veja como a gente tem esse trânsito, né? Esses processos não se dão assim. E eles precisam ser considerados nos contextos nos quais eles acontecem. Olhar para a figura do negro, olhar para a figura do índio, em 1922, em 1822, em 2022, traz também, né, essas relações anteriores a esses movimentos. Então não tem como separar, trazer isso como uma questão isolada, né? É preciso pensar esses desdobramentos nesse sentido, e que é o que aconteceu em São Paulo, no dia 13, 15 e 17 de fevereiro, que vários movimentos paulistanos foram lá em frente ao teatro, né? Está muito bem decorado, diga-se de passagem, né? Mas pensado aqui na nossa contemporaneidade. Então é sempre preciso olhar por esse viés de contexto, nunca separadamente. Então, a gente corre o risco mesmo ou de anacronismos, ou de ficar em si mesmado. E aí a gente não consegue, até porque é uma questão extremamente complexa, né, pensar a figura do próprio brasileiro, da nossa raiz. Não sei se respondo a sua pergunta, é bem complexa, mas... Bom? Mais alguém? Tá. Bom, meu nome é Rafael. Professora Adão, eu ia falar deixe-me perguntar, mas me deixa perguntar, né? Eu queria saber mais, você comentou da Anitta e que a Priscila não estava presente na semana. Eu queria saber mais sobre como que era feita essa representação, não só da mulher, mas do feminino, nesse processo de mudança artística que estava sendo proposto ali. Não deixa de ser uma pergunta muito próxima da que ele fez, né? Se a gente pensar a questão do feminismo, né, da figura feminina, a gente vai ter que passar por Simone de Beauvoir, o feminismo, né, e outros autores que fizeram essa discussão. Então, pensar a mulher em 1922 certamente é diferente de pensar a mulher hoje, em 2022, em 1960 e bolinhas, em 70, né, quando o feminismo atinge mesmo esse auge, quando a Marguerite Simone, né, escreve a obra dela, né, sobre o feminismo. Então não tem como eu falar para você, olha, foi assim ou foi assado. Mas uma coisa é fato. O Oswald fala do matriarcado, explorando não do patriarcado. Então ele traz esse elemento, né? A Anitta, a Aita, Zane Aita, a própria Anitta Malfatti, a própria Priscila do Amaral. Veja que são três... Oi? Apagou, perfeito, Renata, obrigada, grande Apagou. Veja que se a gente olhar para essas mulheres, elas são diferentes daquele contexto mais tradicional. Elas já têm um olhar que naquele momento, inclusive, não era bem aceito, né? Pagu, por exemplo, gente, Pagu foi uma mulher absolutamente revolucionária. Ela era totalmente fora da curva, né, se a gente puder usar essa palavra hoje. Então, eu acho que para além dessa questão de como era visto naquele momento, porque daí a gente teria que pensar o que era visto em 22, em 1900, a virada do século, como era a mulher,
Então a gente tem que olhar para essa mulher antes, né, que era aquela mulher casadora, aquela mulher que constituía a família, questão da própria burguesia, né? Casar, ter filhos, né, e conservar a propriedade privada. Essa mulher, que é a Anitta, que tem a coragem, inclusive, apesar de ter ficado muito constrangida pela fala do Lobato, mas ela tem coragem, ela enfrenta isso. Ela traz para a semana as obras que ele criticou. Apagou também, né? De alguma forma ela expressa essa figura feminina. Então, mesmo que naquele momento não se tocasse efetivamente como veio a ser depois, essa figura estava lá. E era privilegiada pelo Osório na medida em que ele vai falar do matriarcado de Pindorama, né? Que ele traz essa representação. A Tarsila, que não esteve presente na semana, ela estava lá em Paris. Também, né, o Abapuru. Sem pensar no Abapuru, que tem um destino muito certo, ela está lá se relacionando com o Oswaldo, e ela entra na semana por esse viés. Não é que ela vai lá e participa desses 3 dias. Ela fica sabendo, inclusive por carta, né? Então veja que, e antes disso, quando Graça Aranha vem para o Brasil para antecipar o que aconteceria em março, a Anitta sabe, fica sabendo, a Tarsila. Então você tem a figura feminina presente, mas é preciso olhar, né, para não cair nesses anacronismos, essa representação nesses contextos. O que foi essa mulher em 22, o que foi depois, né, com a Marguerite, todo esse desdobramento do feminismo. Eu acho que cai um pouco nessa relação, né, que o Ian trouxe. Não sei se eu respondo, mas... Mais alguém? Tem mais alguém que queira falar? Não é uma pergunta. Não é uma pergunta, não, é um agradecimento. Falar também, né, do nosso orgulho em ter você conosco na academia e a mim, como professora de literatura, que toca muito ouvir, né, falar sobre esses assuntos todos. Eu me sinto, volto lá, me sinto em sala de aula também, né, trabalhando esses assuntos. E com você eu aprendo muito também. Não é a primeira vez, né, que a gente ouve você e o aprendizado é constante. Obrigada. Muito boa a sua palestra. Mais alguém? Mais alguém? Então eu me despeço aqui também agradecendo a professora Dalva Lobo, a todas as pessoas presentes. Amanhã a gente tem uma honra ter você aqui. Nossa, a gente aprendeu tanta coisa e a gente deixou registrado. Depois esse vídeo vai para o YouTube da Prefeitura, e se as pessoas quiserem depois compartilhar, né? E foi uma honra. A gente conseguiu fechar com uma espécie de chave de ouro, e na verdade o evento se encerra amanhã com um recital de canto e piano. Aí vai ter Vila Lobos, Camargo Guarnieri, acredito eu, e outros compositores. E vão ser o pessoal lá da UFA, né, Daniel Barros, que vai reger esse canto coral. São várias peças. Vai acontecer aqui, às 8 horas. E a gente encerra esse mês de abril com essa homenagem que a gente quis prestar. Porque a professora disse muito bem, é um evento cheio de contradições, que eu acho que não dá para passar o século XX sem passar sobre ele. Eu acho que ele diz muito de Lavras, diz muito do Brasil também, né, de alguma forma. Então eu agradeço mais uma vez a presença da professora. Muito obrigado mesmo em nome de toda a equipe da Casa da Cultura, ao Anderson, que pintou essa tela maravilhosa aí, o Abapo Mundo, que é uma releitura da tela de 28, muito generosamente nos atendeu, a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo todo de feitura da semana, né? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Daqui a pouquinho a gente vai ter um Verde Cine, que é um evento também, que a gente vai exibir um documentário aqui, feito por pessoas aqui de Lavras que foram beneficiadas com a lei Aldir Blanc. E a gente vai ter depois uma roda de conversa. É bem bacana. A Cris está aqui, que é a organizadora, e a gente vai ser bem legal. Vai começar às 8 horas. Obrigado.
Muitíssimo obrigada pelas suas palavras. Fazer parte da academia, para mim, eu que me sinto honrada e privilegiada, né? Você, a Terezinha, o César, outros colegas que estão aqui, não só vi vocês três, mas temos outros colegas, né? Agradeço muito, para mim é uma honra e um prazer muito grande ter podido estar aqui. Marco, o seu convite me deu muito generoso, me deu muito prazer. Claro que tem muitas coisas para conversar, mas dado até o limite de tempo, né, a gente faz um recortezinho, mas eu espero, né, de alguma forma, que a gente se encontre aí para conversar em outro momento, e agradeço novamente a presença de vocês. Né?